A série que a gente está fazendo sobre os prisioneiros do PIC, que é o pelotão de investigações criminais do Exército. Estou aqui com a médica Maninha, que foi uma das pessoas que passou por lá e viveu dias terríveis naquela unidade do Exército Brasileiro na época da ditadura militar aqui em Brasília. Maninha, como é que foi essa experiência terrível que você passou e a resistência que vocês jovens, você, por exemplo, era estudante de medicina na UNB, vocês tiveram que enfrentar? Bom dia. Olha, a distância fica mais fácil da gente relembrar, passar tanto tempo, né? Mas naquele momento da prisão, embora a gente tivesse assim a coragem da juventude, a disposição de matar ou morrer, quando você se sente cerceado da sua liberdade, as coisas são vistas de forma diferente. Entre quatro paredes, com grades na sua frente e ameaça de tortura, é um cenário bem complicado para a gente entender que, de fato, você estava ali à mercê daqueles que, naquele momento, praticavam o que havia de pior no nosso país, que era a tortura, que é um ato inominável. O PIC, eu tenho a impressão, que continua lá no mesmo lugar, porque é um prédio, né, naquela região, com celas, várias celas. É possível que essas celas estejam hoje sendo utilizadas para a prisão dos próprios militares que são submetidos a alguma medida disciplinar, mas naquela época era um corredor de celas, não era apenas um corredor, eram vários corredores, algumas de um lado completamente isoladas e outras que se dispunham frente a frente, onde já ficavam os prisioneiros com mais tempo de prisão. E ali naquelas celas a gente tinha também um momento que todo mundo tinha bastante preocupação, porque daquelas celas a gente ouvia as pessoas sendo torturadas em algum local próximo. Não era possível identificar qual era o local da tortura? Essas câmaras de tortura? Não, não era possível, a gente só ouvia os gritos, os gemidos, o próprio interrogatório, quando os nomes de alguns eram citados, mas principalmente ao iniciar a noite, todos ficavam na expectativa de que ali iriam começar as sessões de tortura. Então o pique tem um significado na vida da gente, que é o significado do terror implantado pelo próprio Estado através da ditadura militar. E isso marca, evidentemente, não apenas as marcas físicas de quem passou pela tortura, mas a marca que continua na nossa vida, que é aquela que chega ao nosso psíquico, né? Quando eu saí da prisão, durante meses e meses, eu evitava locais fechados, eu evitava ficar sozinha, porque ainda continuei tendo visitas pela manhã de investigadores do Exército que iam checar na minha casa se eu não iria viajar, se eu estava dentro de casa. Então, essa percepção que a gente construiu dentro da prisão, que é uma percepção não só do aprisionamento, mas da tortura, ela perdurou por muito tempo nas nossas vidas. Hoje não, hoje eu falo muito claramente dela sem muito problema. Mas, há pouco tempo, eu visitei o meu setor militar urbano e, por acaso, sem querer, eu me direcionei exatamente para o local onde o PIC existe. Não consegui chegar até lá porque precisava de um salvo-conduto para chegar até lá. Mas eu vi o prédio à distância, então ele está lá. Para que ele serve, não sei. Mas ele é a lembrança profunda de quem passou pelas prisões, do como o comportamento dessas pessoas foi exercido sobre nós sem nenhuma limitação, né? Então está lá o pique para relembrar a nossa memória. Mani, hoje muita gente está defendendo a volta da ditadura militar. Como é que você vê essa posição dessas pessoas? Eu sempre enfatizo, quando se fala da ditadura militar, que essa história tem que ser contada nas nossas escolas, para os nossos filhos, para os nossos netos, para que ela não saia da memória pública. Infelizmente, o Brasil
não teve, como os demais, alguns países da América Latina, o seu encontro de prestação de contas, os julgamentos, como aconteceu na Argentina, né? A punição de fato para quem cometeu as torturas, porque no Brasil parece para a população uma história contada onde só se viu um aspecto de um regime fechado e do Brasil crescendo. E ninguém conta o que tem por trás dessa história. Ninguém conta do empobrecimento do país, da nossa entrada no FMI, da corrupção existente profunda naquela época, profunda, né, que ainda não veio à tona, e principalmente da perda de liberdades e a instalação de uma ditadura militar. Se essa história não é contada, ninguém consegue avaliar. E aí passa-se uma percepção de que há uma casta dentro desse país chamada militar, e essa casta é proba, é incorruptível, é democrata, e não é. Nós não estamos aqui generalizando, mas a classe como um todo não é. Portanto, eu acredito que hoje a desesperança do povo, onde o povo não sabe para que lado se virar, e mais ainda, um povo que não tem uma educação política, como em alguns outros países, eu cito a Argentina novamente, que você conversa com o chofé de táxi e ele é capaz de te dar uma aula política, que você encontra uma dona de casa e ela te conta a história da Argentina. Nosso país não é assim. Nós aqui não temos a educação como a prioridade. E esse nosso povo apenas se espelha naquilo que às vezes a mídia demonstra para ele. Então, buscar o aumento do conservadorismo, buscar uma alternativa que seja com a perda das nossas, eu diria assim, das nossas buscas da democracia, significa para o nosso país um retrocesso imenso, imenso. E eu temo, porque quanto mais a desesperança de um povo se torna presente, nós já vivemos experiências históricas assim, mais a possibilidade de um retorno autoritário e fascista. E é o que nós temos nesse momento com a candidatura de Jair Bolsonaro.